Fofos, sejam muito bem-vindos. E hoje o Sofá da Fofa tá muito especial, mas muito especial mesmo. Tem cheirinho de Pablo Marçal, olha aí, Ângelo Lima. Seja muito bem-vindo! Muito obrigado. Você vai contar toda a sua história com o Pablo Marçal? Vou contar tudo, Oh. todas as vivências, experiências. O Pablo é um grande irmão, um grande amigo. É isso. Obrigado pelo convite. Obrigada a você, muito obrigada. Ângelo, fala um pouquinho, quem é o Ângelo? Ângelo Lima é um casado, pai de 2 filhas lindas, especialista hoje, é um dos maiores do mundo em desbloqueio, é o que eu amo fazer, empreendedor serial com multi-empresas. Quebrei 5 vezes, né? Tive 20 negócios, hoje tenho 6 negócios, mas quebrei 5 vezes. Passei por alguns altos e baixos, mas me trouxe muita resiliência, me trouxe muita maturidade. Então o Ângelo Lima hoje é um cara que ama, é apaixonado em cumprir o seu propósito, que é justamente desbloquear pessoas. Hoje nós estamos nos Estados Unidos, Portugal e no Brasil. Olha, e agora você vai contar. Vamos já que você falou de desbloqueio, acho que era tão importante que você contar como que é esse desbloqueio para as pessoas entenderem. E em cima disso eu vou fazer algumas perguntas. Bora, vamos pra cima. E pede pra plateia fazer pergunta aí também, hein? Hoje nós temos uma plateia aqui maravilhosa. É importante que vocês façam uma pergunta, porque Tá vocês também pode ser desbloqueado em tempo real, né? Dá pra desbloquear em tempo real, a gente faz a mágica acontecer. Se a pessoa quiser, vambora, vai ser top. A pessoa tem que estar aberta, né? As pessoas têm que estar abertas, isso é importante. Na verdade, ela tem que querer, né? Jesus ensinou isso, né? Eu até brinco e falo, ensino alguns alunos e alunas. Jesus andou com milhões e não curou todo mundo. Então, muitas vezes nós queremos ajudar algumas pessoas, mas essas pessoas não querem. E fica impossível, inviável você ajudar alguém que não quer, né? E o desbloqueio que você me perguntou, o que é o desbloqueio, né? Bloqueios são traumas emocionais, feridas, né? Geralmente da tua infância. O que acontece? O cérebro é formado dos 0 aos 14 anos, alguns neurocientistas dizem 12 anos. Então, a adulta que você é hoje, 95% do adulta que você é hoje foi formado dos 0 até os 14 anos. Então, a maioria dos traumas e bloqueios, o que é bloqueio? É algo que te bloqueia, né? Te bloqueia de viver uma vida extraordinária, te bloqueia de fazer novos negócios, te bloqueia de novos relacionamentos. Ou seja, essa é a fase que os bloqueios eles são mais frequentes por conta da formação cerebral. Só 5%. Sabe o iceberg? Uhum. O iceberg, você só consegue enxergar 5% do consciente. Os bloqueios, eles ficam no inconsciente e no subconsciente. Por isso, as pessoas, elas falam assim, eu não tenho esse negócio. Todo mundo fala. Eu também achava que eu nem sabia o que era isso, vou ser sincera. Que bloqueio nada, trabalho, faço tudo, como que eu vou ter bloqueio? Que conversa fiada, né? A hora que eu percebi, eu falei, meu Deus, esse ano que passou, eu descobri 2 bloqueios, eu falei assim, não, gente, ainda, e já tô há 3 anos, hein? Nesse processo de evolução. O processo de evolução... E pode ser que tenha mais, né? Não, são 150, 200 bloqueios, uma pessoa normal, tá? Então, só para te informar, se você fez 10, 20 desbloqueios, tem mais uns 130 para descobrir. Né? E quem nem começou a desbloquear, tem mais pelo menos aí, né? Quem não começou a desbloquear tem 150, 200 no bloqueios. Mínimo. É normal, no mínimo, é normal. Só que tem um detalhe. Quando se fala em bloqueio, as pessoas acham que o bloqueio ele é ruim. Só que o bloqueio, na verdade, ele é bom. Como assim? Um exemplo. Uma criança vai mostrar uma tarefinha pro papai. Só que o pai dela tá num período difícil, de problemas, de contas, e o pai dela dá um grito. É agressivo com ela na hora que ela vai levar a tarefinha pro papai. O papai fala, menina, sai daqui agora! É meio rude, grosseiro, e a criança vira e sai chorando. O que o cérebro dela faz? Bloqueia, é um trauma. Só que tem um detalhe, esse bloqueio vai fazer o quê? Vai fazer ela não se expor mais para não sofrer. Ou seja, o bloqueio é para a pessoa não sofrer, para a pessoa não ter dor. Então o bloqueio, de maneira geral, é bom. Só que tem um detalhe, o efeito do bloqueio é ruim. Porque da mesma forma que ela não se expõe mais com o papai, ela também não se expõe mais num relacionamento. Ela também não se expõe mais numa sociedade. Ela também não vai conhecer pessoas novas. Por quê? Porque aquele bloqueio ele vai refletir em todas as áreas da vida dela. Então o que acontece com as pessoas? O bloqueio numa determinada área trava todas as outras áreas. E aí te impede de saber, de você prosperar, de você saber seu propósito, enfim. Sim. De evoluir como pessoa mesmo, né? Sim, aí vem escassez, vem a questão... Vitimismo, escassez. Que mais? Bloqueio de aprendizagem, dificuldade de aprender, dificuldade de ter constância. Um exemplo, bloqueio de paternidade 90% das pessoas têm bloqueio de paternidade. Por quê? Porque nós somos criados num mundo onde nós fomos ensinados a lei do consumo, né? De trabalhar, passar de ano, passar no concurso público, ter estabilidade. E tá tudo bem, vivemos no mundo capitalista, precisamos sim se esforçar e trabalhar. Só que nós invertemos aquilo que realmente importa.
O que realmente importa é a família. E nós trabalhamos para gerar e ajudar as famílias. Só que automaticamente, por termos que ficar trabalhando durante horas, caímos num ritmo hipnótico onde não temos tempo de qualidade com as pessoas que mais amamos. Lembra da fase dos 0 aos 14 anos? E aí nessa fase que é tão importante para a construção do adulto, aí você os não pais tem estão os pais. ausentes. Você entendeu? Então assim, 99, tá bom? 99,9% das pessoas, minha irmã, tem bloqueios, não são felizes, dizem que são, mas existe uma máscara, buscam, eu não tenho nada contra cirurgia plástica, homens e mulheres, eu sou a favor de que as pessoas se amem, mas as pessoas perdem o peso muitas vezes da mão, por quê? Elas querem buscar fora aquilo que falta dentro. Mas eu vou te contar agora uma história de cirurgia plástica. Eu, com 40 anos, eu fiz uma cirurgia plástica, porque eu tava gordinha e tal. Sim. Aí fiz lipo no corpo inteiro, troquei prótese de mamária e tal. E aí, quase morri. Sério? Né? Porque muita coisa. dói demais. Você fez várias ao mesmo tempo. Fiz tudo de uma vez, saí de lá. Pintura, fez tudo. Parecia que um trator realmente tinha passado por cima de mim. Fiquei mais de 20 dias desse jeito. O que aconteceu? 3, 4 anos depois, tava gorda tudo de novo. Tava do mesmo jeito que eu tinha feito. Com 50 anos, eu falei assim, essa vai ser a última. Ainda bem que eu profetizei isso na minha vida. O que aconteceu? Fiz tudo de novo. Sofri tudo de novo, dor. É muita dor, né? Fazer lipo é a pior coisa que tem. Tá bom. E tem risco, né? Escuta, muito, porque você extremamente incisivo. Né? É muito, né? Então eu fiz barriga, em conclusão, 2 anos depois, tinha engordado tudo de novamente. E hoje eu tô com 54 anos e faz 3 anos que... Não era nem... com 51 anos eu já tava assim. Que top. Há 3 anos eu comecei a me cuidar, a me conhecer, a ir pro autoconhecimento mesmo, né? E aí eu comecei a entender o que me fazia mal, o que eu não podia, o que eu podia, o que era bom pra mim, o que não era. Porque assim, a gente vai ter todos os perdões que a gente quiser. A gente pode errar quantas vezes que a gente quiser. Sim. A única coisa que alguma coisa você vai ter que pagar. A pena é sua. Não adianta. Sim. Não é verdade? Você vai ter, algum momento, você vai pagar. Não tem jeito, né? A conta sempre chega. A conta vai chegar. Você vai ser perdoado, mas a conta vai chegar. Então não adianta você errar, perdoar. A conta vai ter. Isso aí você não vai ter como, né? Então, naquele momento, eu emagreci, graças a Deus eu consegui melhorar e tal. Mas tem algumas coisas que hoje eu descobri um câncer. E eu tenho certeza que foi algo que eu guardei. Eu tenho muita doença autoimune. Então, eu entendo que eu guardei coisa dentro do meu peito, entendeu? E é assim que acontece. Então, a gente é perdoado, mas a conta... A gente vai ter que pagar, né? O que acontece? Né? Eu ensino, né, para os meus alunos e alunas. Nós nascemos, né? Quando você nasce, o médico fala para sua mamãe o quê? Mamãe, você deu à luz. Nós somos um ser de luz. E automaticamente um ser de luz não carrega nada de sombras. E as doenças, os traumas, as feridas são sombras na nossa alma. Até você que está nos assistindo, seria bom você anotar isso, porque uma alma deformada, ela automaticamente vai trazer consequências no corpo. Então, as pessoas, elas têm problemas emocionais, não cuidam disso, só que esse problema ele vai acabar refletindo na saúde física. Então, nenhum de nós não era para ter resfriado, não era para ter depressão, ansiedade, não era para ter nada, porque nós somos um ser de luz. Só que quando viemos para esse plano, que isso aqui é uma experiência, é só uma fase. Só uma fase. Então você passa por uma fase, são 120 anos, segundo a palavra. Tudo que eu falo é baseado na palavra. Eu gosto muito de usar a palavra como referência. Apesar de não ser pastor, né, eu me considero um evangelista, alguém que leva a mensagem para outras nações do reino. Então, nós não éramos para ficar doente. Só que por conta do quê? Dos bloqueios emocionais, das feridas, essas emoções não colocadas para fora refletem em órgãos. Aí, gastrite, úlcera, câncer, depressão, ansiedade, uma série de doenças. Então, você vê números terríveis. Hoje você vê a ansiedade e a depressão matando mais do que as guerras. Por quê? Porque hoje as pessoas estão totalmente ansiosas. Obesidade. A obesidade é reflexo da depressão. Você fica... O que é depressão? Depressão é frequência baixa.
Quando você pega um pouco ali da psicologia e neurociência, você vai ver que depressão é pulsão à morte. E quando você tem uma pulsão à morte, o que seu cérebro faz? Seu cérebro quer te manter viva. Então você está sem energia. Seu cérebro vai buscar o quê? Uma recompensa imediata. O que são recompensas imediatas? Doce, sexo, drogas, bebida, tudo aquilo que traz prazer para a carne. Só que é uma dopamina barata. Barata. Vai passar. Ela passa rápido. Durante horas, alguns minutos. Eu vou te dar um exemplo rápido para te passar a palavra. Conheci um rapaz multimilionário, a família. E esse rapaz caiu nas drogas na adolescência e entrou no crack. Só que eu conheci ele na fase adulta, já recuperando de algumas clínicas. Um rapaz com olhos verdes, um cara lindo. Se olhava pro cara, nunca imaginava que ele tinha tido aquele histórico. E a mãe dele, eu ia pra igreja de domingo, depois eu vou contar um pouquinho. Eu não sou de lar cristão, comecei aí porque eu me senti muito bem. Fui morar sozinho com 14 anos e eu busquei a igreja pra ser um lugar onde tivesse um pouco de carinho, amor, porque eu fiquei longe dos meus pais muito cedo. Fui estudar, fazer técnico, fazer engenharia. Conheci esse rapaz. A mãe dele comemorava e agradecia, pegava na mão de todos os meninos ali, jovens da igreja, que estavam ali no churrasco. Todo sábado, depois do culto de jovens, ela fazia um churrasco. Eu não entendia. Uma vez ela me falou: Ângelo, eu comemoro e agradeço vocês, porque meu filho, ele era dependente químico. Começou a contar o histórico. Depois de alguns anos, para encurtar a história, mais ou menos uns 10 anos, eu encontrei esse rapaz nas ruas, novamente. Eu falei: cara, eu gosto tanto de você, o nome dele era Carlos. Eu gosto tanto de você, irmão. Por que você tá nessa situação? Ele tava muito magro. De novo? De novo, recaiu. 10 anos eu encontrei ele na rua. Eu tava arrumado ali, passando, encontrei com ele e falei: cara, por que você tá assim? Você tem uma família maravilhosa. Eu me lembro das vezes que eu fiquei uns 10 anos sem encontrá-lo, quando eu encontrei. E aí ele falou: cara, eu falei, me explica, me dá esse privilégio de entender, cara, por que você tá aqui, se você tem tudo. Aí ele falou assim: vou te explicar, que é justamente a dopamina. A dopamina, ela vai te arrebentar. Vai. E o crack, o que ele falou? Ele falou: Ângelo, você já teve um orgasmo? Eu falei: já. Não é bom? Eu falei: cara, é maravilhoso. Ele falou: então, a sensação do crack é 10 vezes um orgasmo. Só que é rápido. Meu Deus. Aí ele completou justamente o que você falou. Só que dura 30 segundos a 1 minuto. Aí eu quero mais. E o meu corpo quer mais. Olha que loucura. Até arrepia, viu? Não, que loucura. O orgasmo é algo extremamente, maravilhoso. Porque ali é um ponto de inflexão. Corpo, alma e espírito. E aí você tem uma droga sintética que faz você ter uma sensação de 10 vezes aquilo que é algo natural. Só que passa 1 minuto, 30 segundos, você quer de novo. E aí a pessoa cai num abismo, eu chamo de loop emocional. E é mesmo. E os bloqueios trazem isso. Porque você tá bloqueado, você tá triste, magoado, com ódio, com rancor, com raiva. E aí você quer se livrar daquele estado emocional. Aí você busca as coisas que te trazem prazer. Que maluco. Doideira, né? É muito. Gente, olha, é muito bom falar sobre isso, porque todo mundo tem um bloqueio, né? Você mesmo falou, todo mundo tem um bloqueio, porque a gente acaba... Os pais também não têm consciência, eu acho que a maioria das pessoas. Sim. Mas depois que eu comecei a me desbloquear e me conhecer, aí eu percebi, a gente acaba perdendo algum tempo, né? Parece que o tempo... Eu falei assim, gente, como que eu não via tudo isso, né? E às vezes também é com as pessoas que a gente acaba se conectando, quando o que eu tô entendendo hoje de luz, de energia, né? A gente se conecta com a pessoa errada, sim, né? Quando você também tá com uma frequência baixa. Porque se você tá numa frequência alta, você não vai se conectar com uma pessoa, com uma energia lá embaixo. Mas quando você tem uma frequência baixa, aí tudo parece que atrai, né? Parece não, né? É um imã, né? Parece que aí vem. E aí você começa a ver ver essas coisas, né? É droga, é bebida, enfim, é um monte de coisa. Você começa a ver como nós somos enganados, né? E nossos pais não têm culpa, né? Esse é o principal fator. Os pais, eles não têm culpa, porque não têm conhecimento, eles não têm o conhecimento. E aí tem uma palavra que eu gosto muito, que é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que é a verdade. O que é a verdade? A verdade não é o conhecimento do mundo. A verdade é o conhecimento da palavra. Putz. E o conhecimento do mundo faz o quê? Não. Escraviza. Não deixa você conhecer. O conhecimento do mundo, ele te escraviza, te engana. Ou seja, tem 10 pessoas... é tudo material, né? O conhecimento do mundo é um conhecimento racional. Só que o verdadeiro cérebro é o coração.
E aí nós tomamos decisões sempre analisando a questão do consumo, quanto eu vou ganhar, o que eu vou ter de vantagem. Quando, na verdade, muitas vezes o seu coração queima para falar, fala não para essa proposta, porque o teu coração está falando que você vai ficar longe da tua família. Fala não para essa proposta, que você não vai ter tempo de qualidade com seus filhos. Só que nós, porque queremos levar o melhor para eles, nossos filhos não querem a melhor escola, nossos filhos não querem o melhor carro, nossos filhos querem a nossa presença. Que e merda. quando você entende isso, é uma bosta. Mas olha só que doido, essa frase é muito doida. Por quê? Nossos filhos não querem presentes, querem presença. E aí, quando você não dá presença, você acaba criando filhos adultos doentes. É surreal. Que maluquice. É muito bom a gente falar sobre isso, porque 99,9% das pessoas não sabem quem são, não sabem o que estão fazendo aqui, não sabem para onde vão, não conhecem a sua essência. Por quê? Conhecimento do mundo. Tem muita gente falando de propósito, mas eu pergunto nos meus treinamentos, qual é o teu propósito? Tem muita gente que fala, eu sei. Quando você vai olhar de forma efetiva, a pessoa tem uma leve clareza do que é o propósito, não tem certeza. E não ter certeza do propósito te atrapalha. Por quê? Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. É o negócio do golfinho, né? Pelo poder que atua em nós. Ou seja, o poder está em nós. Nossa. Quando você mentaliza, que você compartilhou comigo, né? Eu mentalizei, Deus podia me dar um presente, né? Foi o que você falou? Foi um presente. Conta eu queria aí, ver conta pra galera aí. Um golfinho. Gente, no final do ano eu pedi para Deus, eu tava lá naquele mar maravilhoso. E eu falei assim, ai, queria tanto, Deus, me dá um golfinho, né? Desse momento aqui especial, né? Que era com ele, né? Eu e ele e eu. E aí eu fui deitar e tal. Nem lembrou mais disso. Não, esqueceu. Esqueci. No outro dia eu saí para andar de barco e aí um grupo de golfinhos andando do lado do barco. Falei assim, gente, o que é isso? Eu falei, comecei a chorar lá no barco, a Gabriela, para de ser boba, mas não tinha como eu não me emocionar, entendeu? Porque ele não me deu ele deu um grupo de golfinhos andando um tempo comigo do lado. Eu falei assim, meu Deus, como que o Senhor é maravilhoso, como que eu peço eu sei que tudo do Senhor é grande, como que, né? Você manda um monte, né? É isso, E aí quem olha nós rindo aqui, né, à toa, né, rindo igual bobos aqui, falar, são dois bobos, né? Não, mas não é sobre isso, é sobre você viver o hoje, viver o agora, de forma intensa, né? São coisas simples, né? Então, é preciso calar a nossa mente. Existem vozes, né? Vozes nos enganando o tempo inteiro, porque nós somos treinados por essas pessoas que não tinham clareza. Então, qual que é a nossa missão aqui? Qual que é o nosso propósito? É treinar outras pessoas a entenderem isso. E você muitas vezes calada, sem falar nada, pelo teu comportamento, pela tua atitude, pela tua educação, pelos seus gestos, você precisa expressar Cristo, né? Então, Cristo veio para nos ensinar, né? Então, nós precisamos sim gostar, né? Eu gosto do Marçal, eu admiro de alguma forma, né, o trabalho de outros players, mas eu preciso modelar somente Cristo. Porque só ele, senão vira idolatria. Sim. Tem pessoas que estão idolatrando homens, idolatrando mulheres e estão se esquecendo de que idolatria é um pecado mortal. Eu acho que é isso que você falou. Na verdade, a gente acessar a frequência da pessoa também, né? Eu quero... porque, assim, o Pablo Marçal, ele dá alguns ensinamentos, né? E ele mesmo fala muito, né? Ele é contra essa questão de idolatria e tal. Eu sou fã dele. Não sou fã dele. O que eu sou, eu escutei, porque todo mundo fala assim, você é louca pelo Pablo Marçal. Não sou. Não sou, eu sei bem exatamente o que eu quero do Pablo Marçal. Porque foi ele, através da vida dele, eu fui transformada pela renovação da minha mente, entendeu? Uau. Porque o mais importante é a nossa mente, porque ela nos engana todos os dias, né? Sim. Então eu comecei a enxergar outro mundo, né? Porque eu estava vivendo num mundo que... Gente, era de sofrimento, era de tristeza, era de não se encontrar, de não saber eu não sabia o que estava fazendo mais nessa terra. Já não era mais eu, né? Sim. Então, o que eu vi? Eu não sabia o que ia acontecer, mas eu comecei a fazer caminhada, 5 quilômetros. Foi na época que ele fazia 5 quilômetros todo dia. Sim. Então, assim, eu falo que eu não sou fã.
eu fiz o que ele falava para fazer e deu certo. Sim, ele é o mentor. mentor. Dei resultado. Ele é o mentor. Entendeu? Mas, então, assim, você é fã? Não sou, porque eu não quero estar com ele, eu não quero viver com ele, nada disso, não quero tirar foto, nada disso. É claro que a gente entende que tudo que a gente faz, se a gente fizer, as pessoas vão enxergar mais rápido, tal, mas tá tudo bem se não fizer também, entendeu, Ângelo? O que aconteceu? Eu comecei a caminhar 5 quilômetros todos os dias, 5 horas da manhã. Que legal. E tomar banho gelado todos os dias. Que top. Mas eu não sabia o que ia dar, sabe por quê? Porque eu não tinha entendimento. 8 meses depois, eu era era outra pessoa. Aí você fala assim, mas só por causa disso? Não, então faça pra você ver. Sabe por quê? Porque a sua mente vai mudar. Ela vai falar assim, nossa, você é capaz disso mesmo. Talvez você tenha feito o procedimento, o processo e não saiba explicar 100%. Ontem eu fui em Santos, fazer um negócio no Porto de Santos, para ver um negócio lá e foi muito doido. E eu cheguei em casa às 4 da manhã, fui dirigindo com louvorzão e mesmo assim levantei para fazer minha live. E eu fui lá só para falar com uma pessoa que ela tá num processo, passando por um processo de depressão. Ela é da família e tal, ela fez também, né, um procedimento cirúrgico gigante e tal, mas ela entrou no processo de depressão e eu senti no coração de ir lá para falar com ela. Só e você foi? Eu fui pro negócio, depois eu fui para resolver o negócio da minha filha que faz faculdade de odonto, com a minha tia que tinha uns equipamentos de odonto que ela queria dar para minha filha de presente, e aí depois eu senti de ir lá na casa desse meu primo que eu não queria entrar em detalhe para ninguém saber quem é, mas enfim. E aí fomos num restaurante bacana lá, comemos lá um peixe bem legal e tal, um camarãozinho, e aí eu tava meio cansado, falei, vou encostar aqui, e esperei o momento certo de abrir a boca para falar. Porque nós temos que ter essa sabedoria, esse discernimento. Tem pessoas que elas querem ficar empurrando goela abaixo. Quando eu descobri, eu vou ser sincero, eu queria falar pra todo mundo. É gostoso falar, mas tem que ter discernimento, porque tem hora que a sua filha vai querer te ouvir, mas tem hora que você vai... aí chega um momento que eu calei. Aí você fica sendo a chata do rolê e a mensagem que você precisa passar, você não passa. Então, eu deitei ali, eu gosto de deitar um pouquinho no chão, deitei no chão ali, botei uma almofadinha, fiquei tranquilo, dei até uma cochiladinha. Acho que devo ter roncado, que eu respiro pela boca. Não sei se eu ronquei, ninguém falou nada, mas enfim, tô nem aí. Não devo nada pra ninguém. E aí, beleza, aí apareceu o momento de falar. E aí, eu falei sobre como sair da depressão pra ela. Porque eu sou especialista nisso. Eu já desbloqueei mais de 5 mil pessoas ao redor do mundo. E essas 5 mil pessoas foi de adolescentes, crianças, jovens ali com 12, 13 anos, até senhorinhas de 73 anos. Então, é doido por quê? O que acontece com o banho natural? O que é a depressão? Depressão é frequência baixa, depressão é passado, sempre é algo do passado que você tem que resolver. Você está carregando 1 tonelada, 2, 10 toneladas nas costas. Então, depressão é passado, frequência baixa e pulsão à morte. Ou seja, a pessoa está com o sentimento de ser zumbi, ok? Ou seja, quais são as características de alguém que está com depressão? Respiração, ela é ofegante ou é uma respiração quase que não tem? Quase que não tem, porque a frequência é baixa. É uma pulsão à morte. O inimigo é um ataque espiritual mesmo. Só que as pessoas falam, não, Ângelo, tudo é espiritual. É que para entender isso tem que ter um nível de consciência mais profundo. Mas vamos esquecer essa questão espiritual, vamos falar da questão física, da neurociência e da neuromecânica. Você está respirando bem fraquinho. Por aparelho. Por aparelho, no canudinho. Você tá no canudinho, né? Tá no canudinho respirando. Por quê? Você tá com depressão, você tá sem energia, você não quer levantar da cama. Quando você entra no banho natural, o que acontece? Dá uns pulinhos. Você tá fazendo o quê com a tua respiração? Você tá estimulando mecanicamente. Respiração, oxigenando o cérebro, coisa que você não tava fazendo. Oxigenando o pulmão. Automaticamente, esse choque de temperatura vai liberar dopamina. Você vai começar a reagir. Então não vai ser no primeiro banho natural que você vai ser curada, mas é uma sequência de ações. Vou passar para vocês o que eu passei para ela. Banho natural, primeira coisa, para estimular mecanicamente a respiração. Segundo, a alimentação. Eu curei de uma depressão porque eu estava me alimentando mal. Só que eu converso muito com Deus e Deus falou comigo. Eu estava começando a ficar com depressão e início de síndrome do pânico, Deus falou, você está se alimentando mal. Aí eu comecei a tomar vou fazer propaganda aqui, o Centro, que eu gosto muito, é um polivitamínico. Comecei a tomar magnésio. E eu, depois de 15, 20 dias, por quê? O alface, as verduras, os legumes não têm mais vitaminas como tinham no passado. Se você olhar na palavra de Deus, ela ensina que o agricultor tinha que plantar 7 anos e esperar 7 anos para voltar a plantar. Os agricultores, por conta do capitalismo, eles não... Tira no mesmo dia.
Não, planta toda hora. Eu sei, então planta toda hora e colhe toda hora. Ou seja, tem a verdura, mas não tem os minerais, os sais minerais, as vitaminas. Ou seja, mesmo... Se você cheirar, só tem cheiro de agrotóxico, tudo que você come. Automaticamente você está um carro sem gasolina. Se eu jogar água no tanque do carro, ele anda. É o que você está fazendo com a tua alimentação ruim. Então, banho gelado, alimentação, exercício físico, mesmo que seja uma caminhada, porque quem está em depressão não vai sair correndo uma maratona de 42 km, vai precisar caminhar. Caminha, não consigo 2 horas, não consigo 3 horas de caminhada, caminha 10 minutos todo dia, começa com 10 para 15, vai aumentando. Ou seja, o que você está fazendo de novo? Era pulsão à morte, você está respirando. Depois, coloca uma música bacana, cuidado com as músicas, essas músicas do mundo, que falam palavrões, músicas profanas. Cuidado com as músicas, porque as músicas elas mudam a atmosfera. E muda a sua frequência. Muda a sua frequência. E depois os ambientes que você está inserido, né? Tem pessoas que são vampiros de energia, pessoas que vão te jogar em abismos energéticos. São meio falas minhas, porque tem esse detalhe, né? Nunca copia ninguém, seja autoral. Fala aquilo que está no seu coração e fale com as suas palavras, com as suas experiências, que não tem como as pessoas não gostarem de você. Então, quer sair da depressão? Segue essas listinhas. Dá para incrementar mais coisas. Isso aí você já sai. Já dá para mudar. E aí foi isso. Eu fiz... Vai chegar 30 minutos. Tá bom. Aí... Fechou. Vamos... Continua. Ainda vamos falar mais um pouquinho. Fala o que você quiser, tá normal. Pra mim tá tudo certo. Vocês estão gostando aí, plateia? Tá tudo certo. Mas é meio doido. Faz sentido? Super. Depois vou mandar o boleto, hein? Então, vocês vão lá dia 7 e 8. Então, aí eu comecei a ter uma intimidade mais com Deus, né? Na verdade, comecei a fazer orações, prática todos os dias, comecei a meditar, né? Comecei a fazer muito esporte, me dediquei mesmo, porque tudo eu fazia parece meia boca, sabe? Então, não, se você vai fazer alguma coisa, faz direito, né? Se joga mesmo. Sim. Então, eu comecei a me desafiar, fui andar de skate, fui fazer várias coisas que sai do comodismo, né? Tira você do cotidiano. Isso que eu ia falar. Tira você do mesmo, né? De todos os dias. Então, fazer uma coisa diferente, você vai dar uma informação diferente também para o seu cérebro, né? Então, Perfeito. Sempre é tudo sobre nossa mente, né? Porque a nossa mente pra gente toda hora. Então, fala que você não é capaz. Isso aí você não vai fazer. Claro que você não vai fazer. Você desistiu quantas vezes já? Perfeito. Quando você vai tendo micros resultados, você vai falar assim, opa, não, olha, eu fiz isso. Então, eu posso. E eu vou fazer de novo. Igual agora, desde que eu descobri o câncer, eu tô tomando banho de água gelada de manhã, a hora que eu acordo. Aí esses dias fez uns tempo meio ruim, né? Hoje, anteontem, acho que também faz 3 dias seguidos aí que a gente não tá tão calor, né? Aí falou assim, não vamos tomar um banho quentinho. Eu falei assim, você tá de brincadeira, você não tá falando isso pra mim, né? Peguei, abri o chuveiro e tuf lá dentro, entendeu? É claro que você não vai falar comigo essas coisas. Então, mas como que isso acontece? Se você tá vigiando, se você tá atento. Porque se você não tá atento ao que a sua mente fala pra você, Perfeito. Toda hora você vai ser enganado. Toda hora você vai ser corrompido por ela, né? Então, aconteceu isso. São 85% dos nossos pensamentos, eles são ruins. 85% dos nossos pensamentos diários são ruins. Então você precisa, assim, por isso que as pessoas que conseguem ser mais bem-sucedidas são pessoas que venceram essa questão dos desbloqueios. Porque o que é o bloqueio? É aquilo que eu te falei, é um trauma que está te travando em outras áreas. Quando você elimina os bloqueios, você ativa a sua real identidade. Isso aqui é surreal que eu vou falar. Ângelo, o que é real identidade? Não é a identidade do documento, não, do papel. É a sua identidade. Não é RG. Não é RG, nem CPF, nem carteira de habilitação. É a sua identidade celestial. Então, poucas pessoas ouviram falar sobre isso. Eu chamo de identidade celestial. O que é a identidade celestial? Você veio perfeito, você veio luz. Só que as pessoas foram colocando... Imagina você um diamante, você veio perfeito, diamante de luz. As pessoas foram colocando bloqueios, traumas, crenças, te falando uma série de coisas. E foram fazendo o quê? Enterrando você, que é um diamante. Esses são os bloqueios. Quando você começa a eliminar esses bloqueios, você está tirando peso. Na aeronáutica e na Fórmula 1, no automobilismo, o que eles sempre procuraram? Materiais leves e resistentes. Por quê? Quando tem muito peso, tem menos velocidade.
E você foi chamada para ser uma Lamborghini, para correr, para avançar. Só que você estava cheio de peso. Quando você começa a eliminar esses pesos, você corre porque você voltou para a tua essência. E na tua essência tem uma coisa importante. Quando que eu sei que eu ativei a identidade, Ângelo? Quando você consegue governar sobre o seu lado esquerdo, que é o racional, e o lado direito, que é o emocional. Olha o desenho que faz. Quando você ativa a tua identidade celestial, você governa sobre o lado esquerdo e lado direito. Esquerdo racional, direito emocional. E aí você faz o céu reinar na terra, que é o que nós somos chamados. Todos nós somos chamados para reinar nessa terra e expressar o quê? A glória de Deus. A glória de Deus. As pessoas têm que olhar para você e têm que enxergar brilho nos olhos, sorriso, luz. O que acontece? Eu sou cristão. Mas você é cristão, mas você olha para a cara da pessoa, a pessoa está triste, melancólica, preocupada, você enxerga a frustração. Por quê? Dá para ler energia. É uma energia vital. O que é energia vital? É a somatória da energia espiritual, corporal e almática. Aí você pergunta para as pessoas, igual eu tive lá em Boston, né? No meu treinamento, pessoas que fizeram Harvard. Quem aqui, 2.000 pessoas, quem aqui sabe o que é alma? Quais são as faculdades da alma? Lá onde tem Harvard, em Boston. Ninguém levanta a mão. Vários pós-graduados em Harvard, porque as pessoas não sabem. Imagina, você é treinado e falam que você é corpo, alma e espírito. Como que as pessoas não sabem o que é alma? Ou seja, você não sabe do tripé da tua essência. Como que ninguém no prezinho te ensinou isso no seu ensino médio ou na tua faculdade? Como? Sabe por quê? Não. Essa pergunta ninguém fez, eu fiz para Deus. Isso chama download. Você recebe downloads do alto, vocês todos recebem downloads do alto. Se você tiver uma ligação e intimidade com Deus. O que são os downloads? São conhecimentos específicos que ninguém vai receber, só você. Eu perguntei para Deus, eu falei, Deus, por que diabos, por que cargas da água as pessoas não sabem o que é alma e ninguém ensina? Aí eu lembrei da minha avó. Minha avó falava assim, ó, ei menino, cuidado meu filho, Satanás quer roubar a sua alma. Os antigos falavam muito essa frase, Satanás quer roubar a sua alma. Quais são as faculdades da alma? Mente, sentimentos e emoções. Por que esse mundo não ensina sobre a alma? Porque se você entende lá no prezinho que você tem que governar a tua mente e a tua alma, ninguém consegue entrar na tua mente. Porque a tua mente já é blindada. Por isso, de forma proposital, todo o sistema educacional e o sistema industrial não quer que você saibam, não quer que vocês saibam quem vocês são. Porque a partir do momento é mais fácil, porque eles conseguem controlar. Lógico, uma pessoa que não sabe quem é, não chega a lugar nenhum. Uma pessoa que está em todo o tempo alcoolizado, bebendo, usando cigarro ou coisas que são prazeres momentâneos, é muito mais fácil de eu manipular. Eu entrego o prazer no livro Mais Esperto que o Diabo, para quem quer ler um livro top. Eu já assisti. Eu já li. Leia esse Mais Esperto que o Diabo. Lá mostra a manipulação, é uma simulação, né, de Napoleão Hill, de uma entrevista com o diabo. Né? Ele faz uma simulação. O livro, na época, foi proibido, porque foi à frente do seu tempo. Então, resumindo, as pessoas não sabem quem são. Não sabem. Não sabem. É sobre isso mesmo que você está falando, né? É por isso que a nossa mente é o que traz também, que gera a emoção, os sentimentos, né? Porque os sentimentos, né, tem aquele prazer, ou aquela raiva, aquele ódio, tudo vai te afastando de Deus, né? Por quê? Porque o nosso coração, a gente nasce pelo coração, né? Não aparece lá a cabeça, não aparece o pé, não aparece a mão, né? Não aparece os dentes, que o sorriso dele é lindo, né? E aí não aparece nada disso. O que aparece, sabe o que é? É o coração. Bacana. Então, de tudo que a gente deve guardar é o nosso muito coração. Para tudo, né? Para tudo. Sabe o que eu escuto bastante? Você falou logo no início. Você quer falar mais alguma coisa desse? Não, eu tô aqui para te servir. Você falou no início que eu quebrei várias vezes e tal. E você sabe que quem quebra realmente é você mesmo, né? Não é a empresa que quebra, né? Vamos falar um pouquinho disso? Porque o que acontece? É a gente que quebra, porque emocionalmente a gente não dá conta. Não é? Sem dúvida. Então, nesse momento que você quebrou várias vezes, emocionalmente você não estava bem, é isso? Exatamente. O que acontece? O maior bloqueio de todos, assim, ganha disparado, porque os bloqueios são camadas. Imaginem camadas de cebolas. Então, você elimina um bloqueio e você vai encontrar com outro, quando você se colocar em desafio. Por isso, a importância de você se colocar sempre em desafios. E o que acontecia comigo? Eu tive um bloqueio muito forte de paternidade.
Meu pai era casado com a minha mãe até meus 10 anos de idade, depois ele se separou. Mas eu convivi com meu pai ali 10 anos. Então eu tinha um bloqueio de paternidade muito grande. O que o bloqueio de paternidade traz? Ombros caídos, baixa energia vital. A energia do homem é a energia da caça. Lembra do homem das cavernas? Quem ia caçar, tanto que o homem não consegue sair na porrada com uma mulher, mesmo que seja do mesmo tamanho que eu, altura, porque a força do homem é muito maior. Sim. A estrutura óssea, ou seja, o homem foi treinado e preparado por Deus para ir à caça. Não tinha lanterna, não tinha isqueiro, tinha que enfrentar o escorpião, cobra, todos os perigos da selva para buscar uma caça. Agora você imagina, eu e meu amigo aqui, nós vamos buscar ali um rinoceronte, ou nós vamos tentar pegar um porquinho no meio do mato, no escuro, sem lanterna, sem nada, caçar à noite. E pegamos um rinoceronte, deu certo, uma pedrada na cabeça, ele bom de mira acertou. Como que a gente traz esse rinoceronte? Como que a gente traz esse, sei lá, esse animal pesado? Vamos só um pouquinho antes, Sim. tipo assim, o medo de sair à noite no meio dessa selva de pedra aí, né? Se tiver medo, nem saía. Então não tinha como. Então, essa é a energia do homem. Energia da coragem, da vitalidade, da ousadia, da força, né? Do desprendimento, do explorador. E aí, quando você não tem a presença de pai, por conta do trabalho, por conta de compromisso, não quer dizer que seu pai não te amava. Ou às vezes porque separou da mãe, ou às vezes foi uma gravidez não desejada, também não desejada, mas às vezes uma gravidez acidental, né? Não tem manual para ter filho, né? Você não escolheu o dia exato para tua filha ser gerada, você estava ali fazendo amorzinho, né, e tal, e acabou acontecendo muitas vezes, então ninguém escolhe a data perfeita. E aí, às vezes esse homem que é o menino, né, não assume e o cara muitas vezes não conviveu, né, com o pai. Então, existem vários tipos de rejeição, abandono. Os sentimentos gerados nas crianças que se tornam adultos é justamente isso. Então, um cara que não teve a presença do pai, ele tem a baixa autoestima. Você vê que a energia dele ainda é uma energia meio feminina, mais delicada. E aí, automaticamente, esse cara ele vai ter picos e vales. Ele não consegue ter constância. Não só o cara, a mulher também. Você vai ver que a mulher ela não consegue ter constância, ela tem picos e vales. Por quê? Faltou a presença, essa energia vital. Vou dar um exemplo na minha vida. Minha filha mais nova fazia jiu-jitsu, que eu sou lutador de jiu-jitsu, faixa marrom, e ela treinava comigo. Ela tinha tanquinho, ela brincava, ó pai, tô com tanquinho, porque o treino era pesado do jiu-jitsu, e nesse tempo ela tava com muita presença. Eu tive uma fase que eu precisei trabalhar muito e me ausentar. Fui no Hopi Hari com ela, né, com a família, e ela tava com medo de montanha-russa. Eu falei, caramba, essa garota aqui saiu na porrada com os meninos. Agora tá com medo? Agora tá com medo, e o espírito do medo se aproveita de quem não teve a questão da paternidade. Pode reparar. E aí eu falei, a culpa é minha. Eu preciso me aproximar mais, preciso corrigir algumas rotas. Aí no final do dia eu consegui levar ela para aquela montanha-russa de madeira, que é a mais cabulosa. E ela foi, eu quero ir de novo, só que já estava acabando o tempo. Eu falei, tá vendo o que o medo faz? O medo ele te impede de viver novas experiências. O medo te impede de se divertir e aproveitar a vida. Aí ela, não pai, eu não vou mais deixar essa palavra nem entrar no meu vocabulário. Nunca fique falando, eu tô com medo. O medo vai te trazer frustração, vai te paralisar e vai te impedir de viver o extraordinário. Então, arranca essa palavra. E o medo, são 3, né? Medo espiritual, tudo é 3. Tudo. Você sabe, né? 3 é a assinatura de Deus, né? 3 é a assinatura de Deus. Pai, Filho, Espírito Santo. Dia, tarde e noite. Sólido, gasoso, líquido. Prótons, nêutrons e elétrons. Largura, comprimento, altura para medir volume, ou seja, tudo é 3. Então, o que você precisa entender? Se você não começar a entender medo, corpo, alma e espírito, medo do corpo é o medo bom. Você não vai deitar na avenida ali, é o medo racional. Esse é bom, porque é para preservar a vida, que o cérebro é para isso. Você não vai deitar na avenida que passa carro. Então é um medo, não, para você deitar, você vai morrer. Aí o medo da alma é o medo de ressignificar. Mulheres, algumas têm medo de barata, né? Meu Deus, se aparecer uma barata aqui, vocês têm medo de barata ou não? Não tem mais. Não tem mais, mas é o quê? Você não viu no Jornal Nacional, na televisão? Uma família foi morta por baratas. Não tem. Não existe. Só que foi uma crença instalada. Qual que é a cena que eu lembro? A minha priminha e as mães, as mulheres, apareceu a barata e tinha Começou a gritar. Um netinho de 2 anos de idade. Todas as mulheres correram, as garotas também correram junto, e o menininho de 2 anos de idade. Eu vou matar a barata. E mata a barata, um garotinho. Ou seja, o que fica no consciente? Peraí, mulher tem medo de barata e homem não. Então é uma crença. Medo da alma. E medo do espírito? Oração e jejum. Então, quem quebra, dei uma volta toda, né? Mas quem quebra é quem tem bloqueios emocionais aflorados.
Eu tinha medo de altura, né? Sim. E eu não conseguia nem chegar assim perto, eu morava em sempre andar baixo, porque eu tinha medo de altura. E até que eu não sabia disso. Em 2011, o dono da empresa, eu era diretora, o dono da empresa levou todo mundo para pular de paraquedas. Que legal. E todo mundo saltando. Eu falei, não, eu não vou saltar porque eu tenho medo. Eu morro de medo de... Mas eu sou muito curiosa. Eu tenho esse lado, né, de querer saber, né? E aí todo mundo descia, é uma sensação única, uma sensação única, uma sensação... E todos que desciam falavam a mesma coisa, uma sensação... Eu falei, caramba, que sensação única é essa, né? Era quase 6 horas da tarde, da noite, eu falei assim, não, eu vou ter que experimentar o que é isso, porque o que é essa sensação única? E aí, com isso, foi bom, foi horrível, por quê? Porque... Quando subiu o paraquedas, eu achei que eu tava caindo, né? Porque ele faz assim, né? E solta. Você cai e ele sobe, né? Sim. E aí eu achei que eu tava caindo. Aí eu comecei a chorar, e aí eu não aproveitei mais nada. Mas enfim, eu rompi ali. Que legal. Porque mesmo passando por aquele medo terrível, né? Eu me desafiei. E agora, o ano passado, eu fui novamente. Então, passou 11 anos, 15 anos, eu fui de novo. Mas ele quebra isso, né? Faz você romper, né? Com medo de altura. Isso porque medo da alma. É da alma? Você ressignificou. No primeiro salto, você enfrentou. Então, o medo da alma, você ressignifica. O medo do corpo, você sabe que é o medo de enfrentar. E o medo da alma é ressignificar. No primeiro salto, mesmo você não se divertindo, você ressignificou o medo. Então você já perdeu aquela intensidade, que são os micro resultados. Você teve um micro resultado e você ressignificou. Peraí, não é tão ruim ou não é tão perigoso quanto eu achava. Eu sobrevivi, tô aqui viva. E aí pro próximo você já... E o medo da alma, o que é? Alma é mente, sentimentos e emoções. Ou seja, são as crenças. Você ressignifica. Então, e aí hoje eu não tenho mais medo de altura. Andei de balão, pulei de paraquedas de novo, e não tenho mais medo de avião também, porque às vezes eu entrava... Medo de avião? Não, eu ficava tensa quando balançava e tal. Dessa vez que eu voltei da Índia, fazia assim, ó, voltava. Tem uma turbulência. Eu falei assim, deixa eu... Não, eu tava fazendo cubo, e aí eu terminei meu cubo. Bom, então, o que ele falou aqui, gente, na verdade, a empresa que quebra não é a empresa que quebra, na verdade é você, né? Sim, tá quebrado emocionalmente. Tá quebrado emocionalmente, porque o que acontece? O que eu percebo? Que tudo que a gente vai ganhando resistência, a gente consegue. Se a gente conseguir passar a nossa mente, a gente fica mais fácil, né? As coisas vão caminhando. O processo de aprendizagem é um processo de repetição, né? Então, quando você pega o processo de aprendizagem, é repetição. Então, existe uma substância, principalmente o erro. O erro ele é muito importante para o aprendizado. O erro libera uma substância chamada noradrenalina. A noradrenalina é uma substância do aprendizado. Então, assim, você lembra de quem, de repente, fez alguma maldade com você na tua infância na escola, mas você não lembra de quem você fez maldade. Eu sempre brinco, né, com os meninos, principalmente. Os meninos lembram de quem bateu, eu lembro de quem me bateu, lá na infância, mas eu não lembro de quem eu bati. Você deve ter batido em alguém também. Eu também já bati. Talvez você também tenha passado por algumas coisas assim na escola, tipo, eu fiz alguma maldade com alguém, né, uma briguinha que teve, e eu que provoquei. Você não lembra agora quem te agrediu, ou seja, essa substância. Então o erro, ele faz parte do aprendizado, porque o erro é um processo de repetição. A repetição, ela faz o quê, né? Pensamento. Isso aqui que eu vou falar é a tradução da vida, tá? Pensamento gera sentimento, sentimento gera ação. Até aqui todo mundo fala, eu gosto de ir um pouco mais a fundo. Pensamento gera sentimento, sentimento gera ação. Ação, repetidamente, traz hábitos. E os hábitos, eles vão moldar o teu caráter de vida. E o seu caráter vai traçar o seu lifestyle. O seu estilo de vida tá ligado à sua origem, que é o pensamento. Então, pensamento, sentimento, ações, repetidamente ações, hábitos, caráter, estilo de vida. Vamos ver se é real? Pensamento positivo, sentimentos positivos, ações positivas, hábitos positivos, caráter positivo, estilo de vida positivo. Vamos ver ao contrário? Pensamentos ruins, sentimentos ruins, ações ruins, hábitos ruins, caráter ruim, estilo de vida ruim. Então, o fruto... Olha, Ângelo, como é que eu sei? Que sequência linda, doido, né? É perfeito. Não, é a vida. Desse jeito mesmo, é a vida, né? a vida traduzida. Se você pegar só isso aqui do nosso bate-papo aqui, game over. Game over. Game over. E aí a pessoa pergunta, como é que eu sei que eu tenho bloqueio? Olha para os seus frutos.
resultado final não é o estilo de vida? Como é que tá os teus frutos? Aí eu gosto de separar em 4 áreas, para ficar mais fácil. São 12 áreas e tem mais áreas, mas eu gosto de 4. O eu, mente e corpo, bem-estar. Aliança, família. Negócios, eu gosto de chamar de negócios de finanças, negócio de finanças, que é gestão. E o último apontou para cima assim, ó, eu gostei disso aqui. Eu falei, que legal isso aqui. Um principal pilar, eu falei por último, mas é o principal, espiritual. E aponta para os céus. Então, principal pilar. Por quê? Tudo é espiritual. Aí é uma outra conversa, tem que marcar um outro dia para explicar, aí já é mais... para entrar na profundidade, nas lutas espirituais, para as pessoas entenderem. Existem lutas o tempo todo, porque você é luz. E o mundo quer apagar a tua luz em todo tempo. Nossa, que lindo, né? Que lindo. E aí, fez sentido, não? Fez sentido aí, plateia? E aí, pessoal? Porque tem gente que fala assim, nossa, olha quanta luz essa pessoa tem. Na verdade, é o estilo de vida dela, né? O fruto que ela está plantando para que apareça isso, né? Porque se você não está aparecendo, provavelmente você ainda não está frutificando. Sim. Não é verdade? Verdade. Nossa, e alguma coisa nesses 5 aí que o Ângelo falou, realmente você está deixando de fazer algum. Sim, e sim. Principalmente porque a gente acaba não vivendo, não priorizando, né? o espiritual. O espiritual. Porque não nos ensinaram. Meu caso, minha mãe foi criada em família cristã, até 18 anos, forçada. Ia pra igreja até 14, 18 anos. Não podia usar calça boca de sino. Ela fala, eu tinha um sonho de vestir uma calça boca de sino e ir nos bailinhos de garagem que é da minha época. Eu não podia, minha mãe proibia, só tinha que usar saia. O que aconteceu? Quando ela teve filho, ninguém vai pra igreja, todo mundo vai escolher aqui quando fizer 18 anos. Meu pai, ele estudou, ele morou aqui no Brooklyn, estudou em colégio de padre, tentaram abusar dele no colégio. Aí, ou seja, você vê um líder religioso, um líder que deveria te ensinar sobre intimidade com Deus, tentar te abusar. Eu não quero saber, né? Ateu, não quero saber. Então, em casa não vamos falar de religião. Então, eu fui criado nesse ambiente. Quem me vê falando, não, esse cara foi criado no lar evangélico. Não, eu me descobri depois de um tempo, através de amigos e ambientes, e comecei a entender. Falei, peraí, existe um mundo espiritual. Primeira lembrança que eu tenho do mundo espiritual foi o dia que o cachorro me mordeu. Minha tia tem uma casa maravilhosa, ela tem uns pastorzão belga, pastorzão preto, e o cachorro me mordeu, eu liguei pra minha avó. Eu tinha uns 10 anos de idade. Minha avó falou assim, ó. Eu falei, vó, o cachorro me mordeu, preciso tomar ponto. Tava sangrando meu braço. E ali foi doido, porque um amigo treinava cachorro, ele falou, quando o cachorro te morder, você puxa o focinho e arranca. Você não puxa o braço não, que o cachorro vai rasgar seu braço. Aí, na hora que o cachorro mordeu, eu lembrei, fazia uns 4 anos que o cara tinha me ensinado aquilo, aí eu puxei o focinho e larguei. Então eu tomei ponto, mas tomei 12 pontos, mas eu podia ter tomado mais, porque o cachorro ele faz assim, né? Ele rasga seu braço inteiro. Então você tem que puxar o focinho e largar ele. E aí, resumindo, eu liguei pra minha avó, vó, preciso tomar ponto no braço. Ela falou assim, ai, vocês, viu? Vocês não buscam a Deus, vocês não rezam. Minha avó era muito católica. Aí eu fiquei associando aquilo, falei, como assim? Vocês não rezam? Eu tô falando pra minha avó que eu tô precisando tomar ponto. Aí, naquele momento, falei, vó, domingo eu vou pra senhora na igreja. Aquele momento ali foi um despertar pra mim. Ou seja, a minha avó, da forma dela, do jeito dela, tava me ensinando. Existe um mundo espiritual. Existe um mundo. Vocês não oram, vocês não buscam proteção. Vocês não buscam intimidade com Deus. Ali foi uma chavezinha pequena. Aí eu comecei a ir pra igreja católica. Aí depois, quando eu voltei das minhas férias da minha avó, comecei a ir pra igreja católica com um amigo. Aí foi devagarzinho. Aí um dia eu fui num culto de igreja evangélica. Eu queria ir pro pagode. E eu tinha uns amigos que eu andava com eles que era do judô. E eles iam pra igreja. Eles eram crente mesmo. E eu, naquela convivência que eu te falei, igreja católica de vez em quando, raramente, eu pedi pra mãe deles, ô, dona Eulina, deixa os meninos ir pro pagode comigo. Foi doido esse dia. Aí ela falou, só se você for pra vigília. Vigília é culto à noite. Ou foi a... Não, foi top, porque foi ali... Não, se ferrou assim, você quis levar todo mundo aí. Foi ali que eu conheci a igreja evangélica. Eu tinha uns 16, 15 anos. 15 anos, cidade pequena no litoral, São Sebastião. Aí fui pra vigília. A vigília começava às 9 e acabava às 11. O pagode começava às 9 e acabava 1h da manhã. Aí eu falei, tem 2 horinhas de pagode. Aí a mãe dele deixou desde que eu fosse pra vigília. Cheguei na vigília lá, um monte de gente falando em línguas, orando alto, oxalarabai, bacana, talará, louvando, cantando as músicas. Eu falei, meu Deus, eu só queria ir pro pagode, o que eu tô fazendo nesse meio de doido? Que a primeira sensação
Eu falei, meu, esse povo falando alto, gritando aqui, oh, aleluia, glória a Deus! De madrugada, né? 9, 10 horas da noite. O povo tá tudo... Eu falei, o pessoal usou droga aqui. E aí primeira vez, aí eu tô lá quietinho. Não bastasse isso, eu era do surf, metido aí pro surf, entrou um cara do surf, que eu já era conhecido, que o cara fumava maconha, usava droga, bebia. O cara entrou na igreja com um copão de cerveja na mão e entrou dançando. A gente tava cantando uma música, lembra até hoje a música. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. E o cara entrou dançando reggae. O nosso general, com o copão na mão. E me dando oi pra mim assim, ó, joinha. E aí, meu apelido lá é Chocolate, que era apelido de infância. E aí, Chocolate? E dançando no meio da igreja. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Só queria ir pro meu pagode. Daqui a pouco esse cara cai no chão endemoniado. Eu nunca tinha visto isso. Mundo espiritual. Uma pessoa empossada assim de demônio. O cara caiu, começou a se debater, torcer os braços e todo mundo começou a olhar um pro outro. Eu falei, meu Deus, eu só queria ir pro pagode. E aí começaram a orar. Falaram, ô Chocolate, levanta a mão. Ora para que Deus liberte a vida dele. Eu comecei lá fechando o olho, mas olhando assim, com o rabo de olho, com medo. Todo mundo orando, daqui a pouco libertou o cara levantou outra pessoa. Aí eu, quando acabou o culto, eu falei pros meus amigos, é sempre assim? Não, é de vez em quando só. Aí eu fui no outro dia, fui acostumando com o povo gritando na orelha, louvando, orando alto. Aí eu fui entendendo que são expressões, né? A tua palavra tem poder, o grito é muito poderoso. Então eu fui entendendo que é o jeito, né? A cultura ali daquela igreja. E eu fui entendendo também que existem manifestações. E nunca mais deixei de ir, né? Eu sempre gosto de ir domingo, às vezes eu vou quinta. Eu gosto muito de prédio, né? Igreja somos nós. Mas eu gosto de, né? Levei minhas filhas quando pequena para os prédios, né? Para a igreja. Então, mas foi assim que eu conheci. Loucura, né? Eu só queria ir pro pagode. Nossa, eu viajei aqui com essas palavras porque você acha que acabou de desbloquear alguma coisa em mim. Que bom! Porque você já tinha falado da sua avó, só que eu não tinha... Sabe quando você... Não caiu a ficha. Não tinha entrado no negócio. E agora você falando, logo lá, antes de você terminar, bem no começo, você falou que a sua avó falava, né? E aí eu fui lá atrás, eu lembro que minha avó contava muito história. E eu tinha muito medo do que ela falava, entendeu? Que ela ia andar no meio da roça e que aí ia passar, vinha o mundo não, espiritual, mas vinha a pessoa que era espírito e tal. E eu, até 20 anos, 21 anos, eu tinha medo de andar Em mato. Não, andar sozinha, andar sozinha, de ficar no meio, de dormir sozinha, de escuro, porque eu achava que vinha. E agora tipo, parece que fez assim, ó, na minha mente. Explodiu a mente, conectou, né, os pontos. Foi muito bom. Acho que tá bom, né? Vamos ir pro final? Vamos. Nossa, Ângelo, você vai ter que voltar, porque vamos voltar. Não deu pra terminar. Que bom. Que legal. Você gostou? Não, achei sensacional. Sensacional mesmo. A minha imersão não tem nada igual, nem no Brasil, nem no mundo. É porque, assim, o que acontece? Algumas imersões são muito teóricas, e a minha imersão é só experiência. Então, na minha imersão, são 2 dias com 6 experiências. 3 experiências no primeiro dia e 3 no segundo. As pessoas saem de lá, outras pessoas. Por quê? Eu dou 10 anos de garantia. Você já ouviu alguém falar na internet que dá 10 anos de garantia? Não. Eu dou. Por quê? Deus me revelou algumas coisas que eu nem posso falar aqui, que ninguém fala, que está ligado aos traumas e os bloqueios emocionais. E lá eu ensino também a fazer o desbloqueio para que você saiba essa técnica, para que outras pessoas possam serem desbloqueadas através da vida das pessoas que estão ali. Então, é normal ainda terem resquícios, que nem você acha que você não tem mais medo, mas pode ser que você tenha assim. Tem gente que fala assim, eu achava que eu tinha perdoado meu pai. Ó, uma senhora que estava lá, uma jovem senhora, né? Ela falou, eu achava que eu tinha desbloqueado do meu pai e eu não tinha. Por quê? O cérebro, ele sempre quer te enganar. Então o cérebro, quando ele vê você se libertando, como ele quer te travar, ele quer economizar energia, porque se você desbloqueia, você dá muito trabalho pro cérebro. Você gasta muita energia, você faz muita coisa, você fica muito ativa. Então o cérebro quer sempre, não, fica quietinho aí, não mexe com isso não, fica de boa, cala a boca. Pra você não descobrir quem você é na essência. Então, esse ambiente, né, eu chamo de ambiente profético. Na verdade, Ângelo, mas tem a ver com religião? Tem nada a ver com religião. Ali eu trago a palavra como base. Tem 2 experiências que Deus me deu em sonho. Uma experiência que é do papel e uma outra experiência do anjo.
Experiência que Deus me deu um sonho. Eu aplico ela com quem é Master Coach, o pessoal fica doido. Abrem portais, é surreal. Não posso nem falar muito, mas se esforça para estar lá junto com a turma, vocês vão amar. Vão ser meus convidados especiais. Então dá um recadinho de 7 e 8. 7 e 8 de março nós vamos fazer Brasil. E dia 21 de fevereiro eu vou fazer Orlando agora, mês que vem. Não sei quando você está vendo esse evento, esse nosso bate-papo, né? Esse podcast maravilhoso. Estou muito feliz, obrigado, né? Podcast da Fofa, Sofá da Fofa. Sofá da Fofa. Sofá da Fofa. E você falou, me inspiro na Hebe. E quando você chegou ali, você chegou brilhando como a Hebe. Eu falei, não, me lembrei na hora da Hebe. Parabéns, tá muito gostoso. Clima gostoso, né? Sua família aqui, o seu ambiente maravilhoso. Parabéns. Que Deus possa prosperar de forma sobrenatural os seus projetos. O teu coração é um coração muito bondoso. Eu te conheci não faz muito tempo, mas eu vi um coração generoso, um coração disposto a servir. Então que você continue. E aprender também, né? Aprender, o coração. Tá ensinado. É isso aí. É um coração aberto, né, para novas coisas. Que você continue e que esse ano seja um ano de exponencialidade com tudo aquilo que você colocar a mão. Amém, amém. Muito obrigada, eu recebo. Ângelo, muito obrigada de você estar aqui comigo. Obrigado a você pelo carinho. Deus te abençoe também muito grandemente. Obrigado. E você continue aí destravando muitas pessoas, porque o mundo precisa saber disso. O mundo precisa destravar, né? Que Deus te honra aí com as melhores coisas dele, porque obrigado. É a melhor coisa que tem, né? Sim. É estar junto com ele. Na presença dele. Obrigado, viu? Beijo, viu, no seu coração. Se cuida. Você Tamo junto. Acompanha aí, Sofá da Fofa. Eu vou falar. Fofô, curte, compartilhe, manda um aviãozinho para amigo, ajuda a Fofa, vai, se inscreva no canal. Top demais! Muito bom.